Amigos, amigas, companheiros e companheiras. Todo mundo sabe que essa palavra companheiro e companheira tem um peso histórico muito grande, porque é atribuído ao Che Guevara um pensamento dele que ele falava que se você for capaz de se indignar com qualquer injustiça que ocorra no nosso mundo, que ocorra em qualquer lugar, eu posso te chamar de companheiro. Gubinha Cacau, boa noite. Então, eu me orgulho muito de chamar vocês, Gleice também, Malaquias, boa noite. Eu me orgulho muito de chamar vocês de companheiros e companheiras, inspirado nesse pensamento do doutor Che Guevara. Por sinal, por falar o nome dele, em Maricá tem até um hospital que será inaugurado um dia, nós esperamos, que chama-se Dr. Ernesto Che Guevara. Fazendo essa introdução, a razão dessa transmissão de hoje é uma razão muito simples, quer dizer, muito simples não, bastante complexa, que é um vídeo dedicado à militância, mas a militância não profissional. Fiquei muito chateado hoje, muito triste hoje, porque passando aqui por uma praça, eu vi muitas bandeiras do Haddad, muitas bandeiras do Haddad, o pessoal assim meio que empolgado. Isso próximo de meio-dia. Quando eu voltei a 1h, 1h30 da tarde, mais ou menos, não tinha mais ninguém. No meu tempo, meu tempo não, porque eu sou militante até hoje, eu não tenho hora para terminar a militância. Eu não tenho hora para parar, para iniciar a militância. Nós temos que ser militantes 24 horas por dia. Nós não podemos dar nenhum tipo de colher de chá para os adversários que hoje já está sendo desfigurado. Elton Santos, boa noite. Hoje já está sendo desfigurado. Não tem mais adversário, está se tornando inimigo. Isso é muito triste para o mundo político. Nós não deveríamos ser inimigo um do outro. Luiz Gonzaga, boa noite também. Oliveira Cavalcante, boa noite. Nós não deveríamos ser inimigo do outro, porque nós vivemos no mesmo planeta, no mesmo continente, no mesmo país. Não deveria, Oliveira Cavalcante, boa noite. Não deveríamos ser inimigo um do outro. Mas só que deram um formato a essa eleição que está se tornando eterna. A eleição não termina, mas felizmente nós estamos vendo que o Bolsonaro está se tornando, está incorporando a figura do anticristo, está incorporando a figura que causa apenas mal. Nós não estamos vendo nenhuma postura, Antônio Mendonça, boa noite, não estamos vendo nenhum discurso, nenhuma postura que nos possa engrandecer. Aí nós vimos, eu já transmiti isso aqui semana passada, 21 países preocupados com o destino do nosso país. 21 países. Está parecendo bastante positivo ali, legal. Tamo junto, hein? 21 países preocupados com o destino do Brasil. E isso realmente tira nosso sono. Por quê? Se 21 países estão preocupados e manifestaram isso oficialmente, jornais do mundo todo manifestando preocupação com o destino do país. Nós chegamos a um ponto aonde está já confirmado a intromissão dos norte-americanos no nosso país. Intromissão, porque eles chegam aqui e tomam o nosso patrimônio, como estão fazendo com o pré-sal. E agora o Haddad assumiu um papel que eu estava suplicando que ele assumisse esse papel, que é o retorno às 4 refinarias. Ele nem falou no Comperge, porque nós estamos vendo o seguinte,
muita gente burra, muitos analfabetos políticos ficam falando que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Só que eles esquecem qual é a cor da bandeira chinesa. Eles esquecem qual é a cor da bandeira chinesa, não é? E o chinês... quando entra aqui interferência tem que dar uma paradinha porque... Mas tudo bem. Boa noite, doutora Vânia. Boa noite. E quando falam que não querem a nossa bandeira vermelha, eles esquecem que estão entregando tudo para a China. Francisco Mardoni, boa noite. Maria Rita Valori, que vale muito também. Boa noite, dona Rita. Quando eles entregam o país para o chinês, eles esquecem que estão entregando o país para o nosso país para um país comunista. A gente não vê um acordo feito com os chineses que se torna público e notório que esse acordo está sendo bom para os brasileiros. Eu não falo nem para o Brasil. Por quê? O Brasil é pessoa jurídica. Eu falo para o brasileiro que é pessoa física. Nós não vemos a divulgação, a popularização, não é? A socialização dos acordos feitos com a China. Nem com os Estados Unidos, nem com a Alemanha, nem com o Japão. Nós não podemos esquecer que nós patrocinamos o milagre japonês. Não podemos esquecer que o próprio japonês, para se recuperar, ele dizia que o capital se faz em casa. Para você pegar dinheiro emprestado é para investir nos teus insumos, para você poder crescer e se libertar da dívida. Eu quero ouvir também do nosso presidente Haddad, que ele vai convidar a Maria Lúcia Fatorelli para ser a coordenadora da auditoria da nossa dívida pública, que já foi paga várias vezes. E a Maria Lúcia Fatorelli fez um trabalho brilhante no Equador. O que fez o governo do Equador? Ele falou o seguinte: olha, eu tenho títulos emitidos, eu devo. Só que eu vou pagar apenas 30% desses títulos. O restante 70% serão convertidos em investimento na educação, no transporte, na saúde, inovações tecnológicas. Isso que nós temos que fazer aqui no Brasil. Nós não precisamos dar calote de uma dívida que nós já pagamos mais de 100 vezes. Nós não precisamos dar calote nos banqueiros que tiram a nossa última gota de sangue todos os dias. Mas nós podemos falar o seguinte, olha só, de tudo que você recebeu, Nelson Devote, de tudo que você recebeu, eu vou pagar ainda 30% e em longo prazo. É isso que nós temos que ter um governo que tenha aquilo roxo para chegar, mobilizar a comunidade e falar, olha só, a verdadeira, Maria Lopes também está dando lá positivo, legal, estamos juntos. O verdadeiro governo que nós queremos é que tenha aquilo roxo e fale para os banqueiros o seguinte: acabou a farra, acabou a escravidão do povo brasileiro. E como é que vai acabar? Vai acabar com essa bagunça que eles fizeram nas nossas mentes e nos nossos corações, com o pagamento que eles dizem que é pagamento do serviço da dívida. E quando se pega a tradução de serviço da dívida, nós estamos falando de juros, juros escrochantes, juros altamente violentos que apenas faz com que nós fiquemos de joelho para o capital internacional. Luiz Castelo, meu querido e eterno amigo neném, tamo junto e estou aguardando aí a tua colaboração. Boa noite, meu grande irmão. Namastê. Você tem que ser namastê. Então, companheiras, nós temos que ter um governo que chegue e assuma verdadeiramente que ele é brasileiro. Quando o Haddad fala que vai retomar as 4 refinarias, eu tenho certeza que as petrolíferas,
que estão aqui apenas para usufruir, apenas para roubar de nós o nosso patrimônio. Nelson Devolte, olá, tamo junto. Eles devem... entra aqui, mensagem do WhatsApp, aí corta a nossa transmissão, tem que retomar. Mas não faz mal, nós temos paciência, Então, quando o Haddad fala, eu falo aqui do Haddad, vocês estão vendo lá no fundo, que está lá Ciro 12, eu apoiei o Ciro, eu sou cirista, eu gosto do Ciro. O Ciro tem posições firmes, posições para defender o Brasil, ele tem, por isso que eu gosto dele, gosto muito. E não sou filiado ao PDT ainda, mas espero me filiar ao PDT. Então, companheiros e companheiras, quando o Haddad fala que vai retomar as 4 refinarias, eu quero ouvir dele também que vai retomar a política de conteúdo local. Porque nós vimos nesses anos que passaram que o Comperge, aquela área ali de Itaboraí, os estaleiros em Niterói, era um negócio assim que parecia um formigueiro de trabalhadores. E eles acabaram com tudo. Por quê? Eles exigem que nós fiquemos de joelhos para o domínio americano. É isso que eles exigem. Agora não há mais negociação. E tentaram nos impor um anticristo, que está provando que ele é representante realmente do anticristo, é um anticristão, porque com essa postura, e eu estou vendo a juventude aí careca, com barba, me lembrando muito os skinhead, me lembrando muito um momento muito ruim que a humanidade passou. Josemar Conceição, estamos juntos, meu irmão. Um momento muito ruim, a idade das trevas e de trevas, companheiro. Isso é muito ruim. Eu quero fazer um parênteses aqui agora e mandar um grande abraço para Simone, que é a irmã do nosso querido Cazé. Tem pessoas que a gente conhece de pouco tempo, mas rola uma empatia maravilhosa. O Cazé, ele assumiu a prefeitura lá de Laje de Muriaé, porque o prefeito foi impugnado, né? Foi lá, está respondendo lá as suas responsabilidades. E aí o Cazé, uma figura bacana, uma figura impoluta, uma figura que está fazendo um trabalho bacana, inclusive a Simone, que é a irmã dele também, ajuda, né? Ajuda lá na administração. Eles estão fazendo um trabalho bacana e vai ter eleição, né? E nós estamos torcendo muito para que o Cazé assuma a prefeitura de Laje de Muriaé e nós iremos lá fazer uma grande festa com ele. E o nosso deputado Paulo Ramos, que foi eleito, foi constituinte com 3 mandatos, teve vários mandatos como estadual, agora nós conseguimos fazer com que o nosso querido Paulo Ramos seja uma base de sustentação também para o Haddad lá em Brasília, né? Então, nós vamos levar lá, Laje de Muriaé, claro, levar nosso deputado federal, vamos lá fazer um grande encontro fraterno. Simone, então tá aí um pedacinho da minha colaboração para pedir o apoio para o Cazé em Laje de Muriaé. Voltando aqui à nossa luta, nós precisamos então conversar muito com as pessoas ainda, porque com apenas um dia nós podemos virar tudo. E eu estou falando isso porque eu estava pensando em nem fazer mais nenhuma transmissão, que eu estava triste. Eu estava verdadeiramente triste. Mas quando veio à tona que o anticorrupção, provavelmente, eu não posso aqui fazer nenhum pré-julgamento, né? Mas pelo que está sendo divulgado aí na mídia, desse absurdo via WhatsApp, desse absurdo via Caixa 2, de uma pessoa que se diz anticorrupção, de uma pessoa que se diz o símbolo da moralidade, de uma pessoa que se diz que vai acabar com a corrupção. E na própria campanha já está sendo identificado. Não estou julgando, eu estou reproduzindo apenas o que está sendo divulgado na mídia. José Sobral, grande abraço. O que está sendo divulgado na mídia, que houve aí
uma sujeirada que tá feia a coisa. E com isso as pessoas estão vendo que foram iludidas no primeiro turno. As pessoas estão constatando que foram iludidas no primeiro turno e não serão iludidas agora, no segundo turno. E por isso que se fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos conhecendo a verdade, o povo brasileiro está conhecendo a verdade e já está se libertando do anticristo, já está se libertando de um caminho tortuoso, já está se libertando das possíveis trevas que iriam pairar sobre o nosso país. Nós estamos vendo aí pastores, estamos vendo aí religiosos, estamos vendo pessoas do bem, que sempre quiseram o melhor para o país, indo para o lado do Haddad. Já até revelando que vai votar no Haddad, porque estão vendo que foram enganadas. São pessoas que foram enganadas no primeiro turno e não querem ser mais enganadas. Essa é a razão de eu fazer essa chamada. A outra chamada foi muito boa, tá lá, 1.000 pessoas lá, próximo a 1.000 pessoas visualizando, compartilhando, e eu espero também que esse vídeo seja muito compartilhado, porque nós precisamos fortalecer a candidatura Haddad. Agora eu já não falo mais nem candidatura Haddad, ao presidente Haddad. Nós precisamos fortalecer o presidente Haddad e que ele ande de mãos dadas verdadeiramente com o povo brasileiro. Que ele, ao assumir, tenha muito cuidado com a diretoria da Petrobras, com a diretoria das estatais, que nós possamos recuperar as nossas universidades, que nós possamos recuperar a nossa educação, que nós possamos fazer horário integral para as escolas, que nós possamos recuperar os nossos CIEPs também. Grande inspiração do assassinato que foi Anísio Teixeira, aquela brutalidade que fizeram com Anísio Teixeira, grande fonte inspiradora da Darcy Ribeiro, grande fonte inspiradora de Leonel Brizola. Nós precisamos recuperar o horário integral, presidente Haddad. Nós precisamos recuperar o horário integral das crianças. Presidente Haddad, nós precisamos recuperar, realmente, ter certeza que essas suas palavras de recuperar retomar as 4 refinarias no Brasil, isso será simplesmente a colocação do Brasil no topo da economia mundial. Porque os americanos não imaginam, eles não imaginam 4 refinarias no Brasil, que era o nosso grande projeto, que é o nosso grande sonho, que nós temos certeza que com o presidente Haddad, ele se comprometendo, ao falar que vai retomar as 4 refinarias, ele está falando a retomada do emprego de qualidade. Ele também vai ter que acabar com essa reforma aí trabalhista que eles fizeram, que é uma deformação da relação de trabalho. Ele tem que revogar essa porcaria que fizeram aí com os trabalhadores brasileiros, e nós temos que ter certeza que direitos não se tira, direitos se amplia. E ele, por ser de um partido ligado à classe trabalhadora, ele tem esse compromisso de revogar essa maldita reforma trabalhista. Nós temos que lutar contra essa reforma trabalhista. Nós temos que nós temos que estar junto com o presidente Haddad, mas não é só na eleição, não. Não é só votando nele, não. Nós temos que estar junto com o presidente Haddad diuturnamente. Antônio Lemos, boa noite. Nós temos que estar junto com o presidente Haddad, mas de mãos dadas. Vinícius também, Antônio, valeu, tamo junto. Um bocado de gente está participando aí, dando seu recado, e é isso que nós precisamos fazer com o presidente Haddad. Nós temos que caminhar junto, mas junto fraternalmente. Não é junto querendo deitar na sopa porque ele é presidente, eu sou do mesmo partido,
então eu tenho que ter o ministério tal, eu tenho que ter a prefeitura tal. Isso é uma vergonha, companheiro. Porque em Maricá tem uma rua chamada Avenida Carlos Marighella, que tinha que mudar de nome, companheiros e companheiras. Tinha que se chamar, sabe o quê? Rua Eduardo Paes, por exemplo. Sabe por quê? Na Avenida Carlos Marighella tem tanto buraco, está tão maltratada, que tinha que se chamar Eduardo Paes. E esse tinha que ser o nome da rua. A outra rua, 34 também, é outra rua que tem um movimento incrível. Você escolhe o buraco que tu quer quebrar a tua transmissão. Isso numa prefeitura mais rica do nosso país. Então você imagina Belford Roxo, imagina lá para como é que tá, entendeu? Então você vê o seguinte, mais uma interrupção aqui, não basta estar no mesmo, parece até que é de propósito, mas não faz mal, eu tenho paciência. Não basta estar no mesmo partido que o nosso presidente Haddad. O nosso Sérgio Mesquita, boa noite, Sérgio, você é fantástico. Não basta estar no mesmo partido que o presidente Haddad. Tem que incorporar a defesa do trabalhador brasileiro, tem que incorporar a qualidade de vida que sempre foi o compromisso da nossa corrente política. É isso que tem que ser incorporado diuturnamente. E nós temos condições, porque nós temos gente competente, igual aí o Sérgio Mesquita que apareceu aqui no ar. Esse camarada, por exemplo, é uma pessoa que eu respeito muito, primeiro pelo passado dele, porque é uma pessoa que merece estar como secretário. Poderia até ser mais, poderia ser um prefeito, poderia ser um vice-prefeito, está na cúpula, porque é pessoa competente que merece respeito pelo seu passado. Então, mas tem gente que não, tem gente que está apenas por oportunismo, e eu conheço muitos que não lutaram para nós chegarmos ao poder, e quando se chegou ao poder, está deitando na sopa só. Por isso que fortaleceu o anticristo, por isso que fortaleceu o antipolítico, por isso que fortaleceu essa coisa que surgiu no Brasil, que foi muito bem elaborado pelas políticas, pelas empresas americanas. Já está sendo provado isso agora. Está sendo arrolado nesse processo do WhatsApp que existem empresas internacionais, não vou nem dizer americana mais, empresas internacionais que manipularam com a mente dos brasileiros. E esse tem que ser nosso trabalho diuturnamente. Isso em programa de televisão, em programa de rádio, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, aonde nós pudermos, nós temos que divulgar que o presidente Haddad será, nós temos certeza disso, que ele será a pessoa, o político responsável por resgatar a dignidade do povo brasileiro, por resgatar a nossa força de trabalho, porque como eu vi em Brasília, de um prefeito, lá daquela região de Itaboraí, ele falando, quando eles conseguiram tirar a Petrobras de operadora única do pré-sal, ele falando que ia ser gerado, tirando a Petrobras, olha o brasileiro, a qualidade de político brasileiro que nós temos. O líder lá, daquela região, ele falando, sabe, porque lá de Macaé, ele falou, não, a Petrobras saindo, deixando de ser operadora única no pré-sal, serão gerados muitos empregos. Isso está sendo pleiteado pela nossa rede hoteleira. Olha, eu não tenho nada contra a rede hoteleira, nada contra. Mas olha quem ele estava representando para tirar a Petrobras como operadora única no pré-sal. Ele estava representando a rede hoteleira, companheiros, companheiras, amigos, amigas, irmãos. Não é só a rede hoteleira que está em jogo. Está em jogo a tecnologia de ponta. Está em jogo, sabe o quê? O que a Petrobras conseguiu, que foi descobrir a tecnologia de águas profundas, de águas ultra profundas, chegar até o pré-sal, coisa que tem empresas aí de renome internacional, petroleira,
que dizem que investiram lá 200 milhões de dólares, não conseguiram nada. A Petrobras foi lá e conseguiu. Eles não podem aceitar que nós cheguemos aonde nós deveríamos estar há muito tempo, companheiro. Não faz mal, nós temos paciência. Por isso que eles querem tomar ao máximo. A Aurora também, legal, tamo junto. Base Salgado também, boa noite, tamo junto aí. Muita gente, tá legal. É sinal que as pessoas estão cada vez mais se incorporando na campanha do Haddad. É isso, entendeu? Nós temos que fazer muitas transmissões assim, ao vivo, que as pessoas vão tendo aquele estímulo bacana. Elas percebem a energia que a gente passa. As pessoas sabem que nós não estamos mentindo. Por isso que é bom a gente falar olhando um no olho do outro, porque se percebe como está aí o anticristo, entendeu? As pessoas percebem, olha só, eu não vou a debate, eu não tenho que discutir com ninguém. Sabe por que não tenho o que discutir com alguém? Porque não tem nada para apresentar, companheiro. Não tem nada para falar. Aí, Elisete Dias também, boa noite, estamos juntos. Ai, Vinícius Antônio, olha só, Vinícius Antônio falou o seguinte: queremos, nas próximas eleições... Ah, não, professor Ivan Luiz, não, eu estou aqui como cabo eleitoral do Haddad, pô. Aí eu fui ler aqui e está falando meu nome. Não, olha só, eu estou aqui suplicando para que aquelas pessoas que estejam indecisas, tem muita gente ainda indecisa, muita gente, que essas pessoas ouçam com muita atenção o que o Haddad está falando. Caso discorde do que ele está falando, manda mensagem. Tem muita gente, muitos comitês por aí, manda mensagem para ele. Manda mensagem, Haddad, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Conversa com o presidente, por quê? O que tem aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, Base Salgado. Ah, legal, Base, bacana, valeu. Pô, cheio de coração lá, beijinho, bacana, hein? Obrigado. Mas se você discordar de alguma coisa que o Haddad esteja falando, entre em contato, procura a sua coordenação, procura passar e-mail, entre em contato com ele. Haddad, corrige isso, Haddad. Não é esse caminho, é o outro caminho. É isso, nós precisamos nos acostumar a não perder o vínculo com o político que nós elegemos, ou com o político que nós estamos trabalhando com ele. Não podemos nos desviar. Luiz Castelo mandou uma mensagem aqui. 39 milhões de indecisos. São os indecisos que decidirão a eleição. Olha, neném, me emocionou aqui agora. É exatamente isso. Por que a pessoa se torna indecisa? Vamos fazer uma análise rápida. Emílio Dourado, tamo junto, Emílio. Por que a pessoa fica na faixa do indeciso? Por quê? Porque ele acreditou no outro lado, porque o outro lado falou que ia acabar com a corrupção, que ia trazer de volta a moralidade, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que não ia ter relações políticas no Congresso, que não ia ter tomada da cá, que tudo que o povo queria ouvir, o outro lado falou. Só que na hora H está sendo amplamente divulgado que tudo o que ele falou foi financiado e foi muito bem arquitetado e muito bem elaborado para enganar a população brasileira. Por isso que eu vesti a minha camisa aqui, que fala o seguinte: privatizar faz mal ao Brasil. E eles cantaram aos quatro cantos que iriam privatizar tudo. Companheiros, companheiras, amigos, amigas, irmãos e irmãos. Vocês viram o último ranking das melhores universidades do mundo? Aqui no Brasil destacamos 15, das 15, 13 eram estatais. Tinha federais e estaduais.
provando que o Estado brasileiro é competente sim, provando que o privado, as empresas privadas, quando são criadas, elas são criadas para terem relações promíscuas com o governo. Todo mundo quer criar uma empresa privada para ter relações com o governo. Por quê? Para poder gerar a corrupção. Porque a corrupção, ela forma um tripé que ninguém pode ignorar. Corrupção, ela precisa do corrupto e do corruptor. E não vai ser dando arma para a população que você vai acabar com a corrupção. Não vai ser armando a população, armando com revólver, com pistolas, com fuzis. Nós temos que armar a população com livros, companheiros. Nós temos que armar a população com uma boa alimentação. Nós temos que ter uma população que tenha, em princípio, armada de dignidade, companheiro. Aí muitas pessoas vêm e querem refazer o nosso momento passado recente. Eu não estou olhando pelo retrovisor. Eu estou olhando para frente. Mais uma interrupção, mas não faz mal. Eu estou olhando para frente. E olhar para frente hoje significa o seguinte: Haddad não irá cometer erros que foram cometidos no passado. Pela postura dele, pelo trabalho que ele fez em São Paulo, que eu já reproduzi aqui, que foi um prefeito elogiado, foi um prefeito premiado pela sua gestão em São Paulo, e muita gente quer dizer que não, mas isso aí está provado, ele teve essa premiação. Então, uma pessoa dessa provou competência no estado mais rico brasileiro. Vê se tem algum processo contra ele. Não tem, companheiro. Inventam moda, mas não tem nada provado contra o Haddad. Então, nós precisamos fazer, sabe o quê? Estou recebendo também aqui da produção, que está me ajudando aqui, falando o seguinte: os espanhóis estão preocupados para que não ocorra no Brasil o que aconteceu na época do Franco. Tem um texto aqui, né? Na época do Franco. O Brasil tem que fazer de tudo para não cair no fascismo. Base Salgado, amiga da Espanha. Quer dizer, é nossa amiga da Espanha que está mandando aqui. Eu não sei ler espanhol, mas vou tentar fazer aqui. Ela botou assim: grato eu por la tua amizade minha. Na Espanha votaram a direita do poder. Como é que ela fala aqui? São 2 anos para as eleições, pero os socialistas estão com Podemos, empezando a fazer eu não sei ler. É a preocupação da nossa amiga espanhola, né, que nós não caiamos em armadilhas como foram preparadas, mas graças a Deus, nós estamos retomando o caminho da dignidade. Vamos lá, tem mais uma mensagem aqui do Vinícius Antônio. Nós não queremos de novo uma ditadura para o nosso Brasil. Bolsonaro. Excelente, legal. Uma grande mensagem. Quem quiser mandar sua mensagem, pode mandar que eu vou retransmitir. Então, companheiros, nós estamos fazendo também um trabalho, uma pesquisa sobre trabalho offshore. Quando ele fala que vai retomar as 4 refinarias, nós temos que pensar nos trabalhadores que lidam com os hidrocarbonetos. Isso também é uma grande preocupação, porque lidar com hidrocarboneto não é fácil. É uma área muito complexa que pode causar muitos problemas. Nós temos uma companheira da refinaria de Manguinho que não ia na planta, trabalhava na refinaria, mas não ia na planta, e ela adquiriu leucopenia. Depois de estudos feitos, era o que entrava pelo ar-condicionado. Então, muita gente acha que tem que estar na planta, mas não. Aquele ambiente é altamente insalubre. E vocês imaginem
que nessa reforma que eles fizeram, nessa deforma que eles fizeram, mulheres, não faz mal, eu volto, mulheres grávidas seriam permitidas trabalhar nesse ambiente insalubre. E nós, assistindo palestra da Fundacentro, e eu peço muita atenção, muita colaboração para o presidente Haddad, eu apelo ao presidente Haddad para olhar a Fundacentro com muito carinho, porque tiraram todas as ajudas possíveis à Fundacentro, que a Fundacentro de São Paulo faz um trabalho maravilhoso. Doutora Arline, quero destacar o seu nome pelo trabalho fantástico que a Fundacentro faz, e eles tirando verbas. Quer dizer, eles não querem que o Brasil tenha nem saúde. E por falar em saúde, privatizar a saúde. Olha a porcaria que está a saúde brasileira. E assistam também o vídeo do Michael Moore, que ele fala de uma nova invasão americana. Lá vocês vão ver como os americanos tratam os doentes que não podem ter um plano de saúde milionário. Você tem um probleminha qualquer, você vai lá num... O que seria um posto de saúde nosso aqui, por exemplo, no hospital, sei lá, é 15 mil dólares, 20 mil dólares. Se você não tiver dinheiro para se tratar, eles te pegam e jogam na rua. Igual eles fizeram com as pessoas altruístas, igual eles fizeram com as pessoas voluntárias que ajudaram no 11 de setembro. Pessoas passaram a ter problemas de saúde seríssimos, problemas respiratórios seríssimos. Sabe aonde essas pessoas foram tratadas, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras? Sabe onde essas pessoas foram tratadas? Foram tratadas em Cuba, que eles botaram Cuba como um demônio para eles. Essas pessoas foram tratadas em Cuba e tiveram todo o respeito que os cubanos merecem. Foram tratadas lá. E isso forçou o Michael Moore fazer uma pesquisa no sistema de saúde lá no Reino Unido, fazer na Alemanha, fazer na França, fazer em vários países. Ele viu que os países respeitam os seres humanos e que os americanos não. Os americanos só querem dinheiro, só visam lucro. Não é capitalismo, é o que eu sempre falo, é capitalismo. Eles não representam o bem, eles só querem tirar até a última gota de sangue. Então, companheiros, o JS Fernandes também, grande abraço. Eu não sei o que é JS, mas então, grande abraço, está no ar também conosco. Então, companheiros e companheiras, nós precisamos, como eu acabei de falar aqui, e essa grande motivação que eu tenho hoje é porque eu estou vendo o crescimento do Haddad. Eu estou vendo que o Haddad será o nosso próximo presidente. Mas não estou vendo aqui sonhando, falando bobagem, não. Não é isso, não. Eu estou vendo na prática, no dia a dia. Pessoas têm me procurado e têm falado: Ivan, será que vale a pena votar no Haddad? Já me perguntaram isso. Várias pessoas. Não é porque eu sou Ivan Luiz, eu sou diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, sou diretor de comunicação da Federação Nacional de Petroleiros, então nós temos um bom... Sou diretor também da Secretaria de Empresas Privadas lá do sindicato. Então eu me relaciono com todas as empresas privadas de petróleo que tem base aqui no Rio de Janeiro. Mais uma mensagem aqui do Vinícius também. Eduardo Paes foi um ótimo prefeito. Isso eu estou lendo o que ele falou aqui do Rio. Ele fez muitas coisas boas e agora todo mundo está se perguntando o que esse moço, Wilson Witzel, vai fazer. Witzel falou mal até dos aposentados no Jornal Nacional. E aí tem mais ali, mas aí não dá para ler tudo, né? Tá certo? Fábio Garcia Magalhães, isso é um outro grande irmão. Um grande irmão que eu tenho grande consideração, né? Não, isso aqui completando aqui a mensagem que o Vinícius Antônio mandou, ele fala aqui, falou o que o Witzel falou mal até dos aposentados no Jornal Nacional. Ele disse que o lugar do aposentado é em casa vendo televisão e não trabalhando mais. Quer dizer, é uma idiotice, né? Falou mais uma idiotice, mais uma, dentre muitas que tem falado por aí. Então, Fabinho, como nós tratamos Fabinho, porque é uma pessoa tão bacana, uma pessoa carinhosa, uma pessoa gentil,
né? Uma pessoa altamente politizada, que faz parte hoje também da administração da cidade de Maricá, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa, é isso, nós não temos que ter vergonha de elogiar os nossos amigos. Fábio Melo, por exemplo, está assistindo lá de São Paulo. O Fábio Melo foi um candidato nosso a deputado federal que muito nos orgulha, e nós desejamos que o Fábio Melo, por formar a bancada petroleira dos nossos sonhos, também esteja lá apoiando o Haddad, fazendo um trabalho que eu não perguntei nem isso, estou falando aqui no ar agora, mas pelo perfil dele, eu tenho certeza que ele também é Haddad, e eu tenho certeza que nós vamos estar juntinho com o Haddad, resgatando a Petrobras. Quando eu fiz uma proposta, Fábio, no nosso último colegiado. Minha proposta era fazer uma carta compromisso com o Haddad. O Haddad se comprometendo, por exemplo, em recomprar as ações da Petrobras, coisa que o Ciro Gomes, que foi meu candidato a presidente, está aqui, o Ciro Gomes garantiu que faria isso, recomprar as ações da Petrobras, voltar a Petrobras a ser estatal. Por que essa razão? Ser estatal, pública e indivisível. Por que essa razão? Porque a Petrobras é a grande locomotiva do Brasil. Isso é inegável. A Petrobras é a grande locomotiva do Brasil. E nós, na qualidade de petroleiros, temos que formar uma bancada e nós sentarmos junto com o Haddad, companheiro. Nós temos que sentar junto com o Haddad para poder fazermos uma política limpa, uma política sem corrupção, uma política que só tenha como alvo o bem-estar do brasileiro, companheiro. Nós estamos falando de hidrocarboneto, do mundo do hidrocarboneto. Nós não podemos esquecer dos nossos minérios, como por exemplo, o nosso nióbio, tão falado, tão decantado. E eu, assistindo a um vídeo, que eu assisto todos os vídeos que me recomendam, eu fui assistir um vídeo que falava que nós temos uma reserva de 25 trilhões de dólares só de nióbio. 25 trilhões de dólares só de nióbio, companheiro. Esse é o Brasil que nós queremos. É um Brasil que pode ter uma saúde de qualidade. É um Brasil que pode ter uma educação de qualidade. É um Brasil que tem que ter compromisso com os investimentos em novas tecnologias. Voltando a falar na Fundacentro de São Paulo de novo, eu assisti uma palestra da nossa doutora Arline, onde ela falava que a nanotecnologia é uma revolução irreversível, companheiro. E o que é que o nosso Congresso, o que é que esses parlamentares traidores, entreguistas, mau caráter, safados, pilantras, o que é que eles falam de nanotecnologia, companheiro? Não falam nada. Não falam nada por quê? Porque a bolsa, por exemplo, do nióbio, está lá no Canadá. Não falam nada porque o Canadá, com 2% de nióbio, banca a saúde, a educação e o investimento em novas tecnologias. Não falam nada por quê? Porque estão de joelho e nós ouvimos lá, companheiro. Ao irmos para Brasília, fomos várias vezes para defender a Petrobras como operadora única no pré-sal, e nós ouvimos desses pilantras dizerem que não existe mais empresa nenhuma estratégica no mundo. Quando nós questionávamos a terceirização lato sensu, quando nós questionávamos a terceirização nas atividades fins, eles falavam que não, tem que terceirizar tudo mesmo, tem que entregar tudo. Quer dizer, eles estão lá a serviço do capital internacional e eles não têm vergonha na cara em explicitar que estão lá a serviço do capital internacional. Por isso que nós temos um gabinete do deputado Paulo Ramos, por exemplo, que nós temos certeza, eu falo Paulo Ramos porque eu trabalhei, ajudei muito para que ele se tornasse deputado federal e graças a Deus nós ganhamos a eleição. E por isso que esse gabinete lá em Brasília, eu tenho certeza, Fábio Melo,
Eu tenho certeza que esse gabinete em Brasília é nosso, companheiro. E com a Haddad presidente, nós vamos poder fazer altas reuniões em Brasília, mas reuniões transmitidas ao vivo, companheiro. Tem que parar esse negócio de ficar escondidinho, de ficar enfiando a cara no buraco. Tem que parar com isso. Nós temos que chamar o presidente Haddad para sentar e conversar com ele. Ele não tem, ele igual a outros políticos, não tem que na campanha ficar abraçando e beijando criança e depois esquecer, e você não tem mais nem acesso. Você não consegue mais nem falar com esses políticos de mau caráter. Você não consegue, entendeu? E nós estamos contando que o presidente Haddad vai manter esse relacionamento com a classe trabalhadora, que o presidente Haddad vai reconhecer a Federação Nacional dos Petroleiros e vamos sentar juntos, que o trabalhador petroleiro, Petrobras, possa também indicar diretor para a Petrobras, mas os trabalhadores da Petrobras, companheiro, não tem que ser partido político não, que vai nomear para ter vantagem no futuro, não, tem que passar, nós temos que ter um conselho de trabalhadores, não é apenas ter um empregado sofrendo todas as restrições possíveis e imagináveis no conselho de administração, não é não, nós temos que ter um conselho, presidente Haddad, nós temos que ter um conselho de trabalhadores, porque nós, por exemplo, do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e da nossa federação, já denunciamos corrupção. Trabalhador que foi demitido por estar revelando corrupção. Foi demitido, presidente Haddad, porque revelou a corrupção e nós conseguimos reintegrar. Por isso que nós temos que ter um conselho de trabalhadores na Petrobras, assim como na Casa da Moeda, assim como na SEDAI, assim em todas as estatais. Isso no plano municipal, estadual e federal. Tem que ter um conselho de trabalhador. Não é um trabalhador no conselho de administração sofrendo todas as restrições. Esse é um apelo também que eu peço para quem estiver acesso à coordenação do presidente Haddad, que ele assuma isso, que vai formar um conselho, porque a nossa Constituição Federal de 88 prevê a figura do conselho. E esse conselho tem que ser eficaz, tem que ser eficiente, companheiro. Tá certo? Nós temos geólogos, geofísicos. A Patrícia Laia, por exemplo, uma geóloga nossa da melhor qualidade, companheiro. O nosso querido Brian Grudica também é outro petroleiro da melhor qualidade. E muitos outros petroleiros que eu não deveria nem declinar nomes aqui para não ser injusto com outros companheiros. Então nós temos muita gente boa lá no campo, lá na planta, na área mais difícil, porque trabalhar confinado, por exemplo, é muito complicado. Ângela Morena, estamos aí, Ângela Morena, na luta. É muito complicado, está na planta lá, ó, está lá na planta, sofrendo o confinamento. Tanto que, nessa pesquisa que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendo que o trabalhador que trabalha confinado, plataforma, o trabalhador confinado, a partir do 10º dia, ele entra num estado complicadíssimo. Elmo Coutinho, boa noite, meu irmão Elmo. O trabalhador que fica confinado, ele entra numa depressão triste, e na pesquisa que nós estamos fazendo aqui, nós estamos constatando que o trabalhador, a partir do 10º dia, por que isso? Porque as empresas que exploram os trabalhadores, o trabalhador trabalha 14 por 14, em algumas. Outra, na Petrobras, por exemplo, para compensar a ação da folga, ele trabalha 14 por 21. Mas já tem países aqui, nessa pesquisa, onde os trabalhadores já estão trabalhando 10 por 20. Por que isso? Porque as empresas são boazinhas? Não. Porque a partir do 10º dia, presidente Haddad, pensa nisso também, a partir do 10º dia, o trabalhador entra em parafuso. E muitos deles, quando chegam para a sua família, para o seu lar, esses trabalhadores, Seres Viti, valeu Seres Viti, 13, é isso aí, tá certo.
Quando esses trabalhadores retornam para suas casas, eles retornam doidos, sabe para quê? Para ir para o botequim encher a cara, para cheirar lá uma cocaína, para fumar a sua maconha, para fazer um monte de coisa que ele é uma maneira que ele tem que extravasar. Isso a partir do 10º dia. Se já está confirmado, se já está ratificado, se já existe estudo que a partir do 10º dia o trabalhador entra nesse parafuso, por que que as empresas, isso eu vou também suplicar ao presidente Haddad, vamos fazer isso por lei, vamos criar uma lei, pedir para o deputado Paulo Ramos encaminhar essa lei para o Congresso Nacional, onde o trabalhador confinado, ele vai trabalhar 10 dias e ficar 20 fora, porque aí vai acabar essa ansiedade dele, vai acabar esse retorno dele para a família dele e cair no álcool, cair na droga, companheiro. Porque lá na plataforma, ele não, no FPSO, ele não trabalha confinado, ele fica totalmente isolado. Totalmente isolado. E lá, quem já foi, como eu já fui também, você fica em estado de tensão 24 horas por dia, companheiro. Estado de tensão, porque você está no FPSO, num navio desse plataforma, você está numa plataforma, você está correndo risco 24 horas por dia. Quando você pega o helicóptero, por exemplo, você fica pensando, pô, tomara que o vento não sacaneie, não tenha muito vento, porque anteriormente, esse traslado aí era feito por balsa, por barco e tal, mas pela distância ser muito grande, os trabalhadores chegavam lá, vomitavam, passavam mal, era um problema seríssimo. Aldemir Bittencourt, meu grande vereador de Maricá, meu eterno vereador de Maricá, meu irmão, valeu, tamo junto aí. Quando o trabalhador chegava na plataforma, ele chegava passando mal demais, porque tinha vomitado muito no caminho, ninguém aguentava. Aí se passou para helicóptero. Helicóptero tem 2 momentos do helicóptero que são fundamentais, quando ele, alça lá o voo e quando ele vai pousar. São 2 momentos de tensão danada, porque dependendo do vento ali, eu tive, essa experiência é um negócio, complicado. Você está no mar e água, não chega, o voo não chega nunca. Quer dizer, esse estado, quando o trabalhador, ele sai da base dele, quando ele sai da base dele para a plataforma, Maria Fernanda Leno, um grande abraço também, quando ele sai da plataforma, na base para pegar o helicóptero ali, já começa ali o estado de tensão. Quando ele faz essa viagem para chegar até a plataforma, eu estou falando isso, companheiro, por quê? São preocupações de uma indústria bilionária, de uma indústria trilhardária, que é a indústria do petróleo, e o trabalhador não pode continuar colocando a sua saúde à disposição do capital sem nenhum tipo de... aqui, olha só, compartilhar aqui. Quando eu falei o anticristo, alguém mandou aqui, Alenir Croft, mandou aqui o seguinte: o anticristo está sendo reconhecido. Os chamados saberão escolher Haddad. Então, Alenir Croft, a besta fera voltou para incluir ódio no coração das pessoas. Olha o que olha a mensagem dela, hein? A besta fera voltou para incutir ódio no coração das pessoas. Aí ela colocou aqui uma imagem que fala assim: o que faz uma lavagem cerebral no ser humano? Um negro mata o outro negro com 12 facadas, defendendo um fascista e racista chamado Bolsonaro. Que triste. Então a gente vai vendo, quer dizer, as pessoas, muito obrigado pela mensagem, os compartilhamentos estão assim, fantástico também. Então, companheiro, por quê? Porque as pessoas estão acreditando no Haddad. Não é no que eu estou falando aqui, não. As pessoas estão acreditando no Haddad. E eu, quando entro numa campanha como essa agora, que aparentou um grau de dificuldade muito grande,
né? Henrique Franco de Souza, valeu, tamo junto aí, Henrique. Uma campanha que apresentou um grau de dificuldade muito grande, porque as pessoas foram iludidas, né? Quando a gente vê agora o crescimento, isso no vídeo passado que eu fiz aqui, no sábado passado, também eu alertei para isso, né? Que havia essa possibilidade, porque havia uma lacuna dos indecisos, como falou o meu amigo Luiz Castella. Havia essa lacuna dos indecisos, e agora aumentou muito, 39 milhões de indecisos. Por quê? Porque tinham decidido pelo anticristo. E as pessoas estão sendo esclarecidas, estão vendo o que foi feito no WhatsApp, estão vendo as análises, não é? E o Ministério Público Federal está fazendo um estudo, um levantamento, uma análise sobre a relação do grande homem dele da economia lá, o Paulo Guedes, a relação dele promíscua também com empresas aí. Então, o Ministério Público está fazendo isso, não sou eu não, Ministério Público. Então, companheiro, aí aquela aura de moralidade, aquela aura de anticorrupção está sendo desfeita. Está sendo desfeita, não é pelo Haddad que está sendo desfeita, não é por quem apoia o Haddad, né? Olha só, também, mandar mais um abraço aqui, Mari Panzeres. Haddad sim, tá certo, isso mesmo, Mari. Sandra Betim, com falsos profetas, tá aí. Ele se ligou aos falsos profetas, estão vindo aí as mensagens. Isso aí caracteriza solidariedade ao Haddad. Engraçado, né? Palavra solidariedade. Fica bacana, né? Solidariedade. Olha só que coisa interessante. Solidariedade. Verdade. Olha só. São palavras que combinam com Haddad, não é? Verdade, solidariedade, fraternidade. Olha o que é que combina com Haddad, companheiro. Aonde a palavra Haddad se incorpora. Isso é fantástico. Eu percebi isso aqui agora. Eu acho que o Haddad poderia explorar isso também, né? O nome dele está vinculado só a coisas boas, só a coisas bacanas. Não está ligado, revólver não rima com Haddad, mas solidariedade está lá, tem o Haddad incorporado. Ódio não combina com Haddad, mas fraternidade combina com Haddad, não é? Invocar a miséria, tirar o 13º salário, dizer que 13º salário prejudica trabalho, prejudica empresário, isso é de uma asneira imensurável. 13º salário não é benesse, 13º salário não é benefício, 13º salário é uma compensação, companheiro. Por que é compensação? Luiz Castelo, conhecereis a verdade e escolhereis o Haddad. Olha, neném, tu não tem jeito, né? Olha que bacana, Haddad, olha só, hein? Olha que mensagem bacana que chegou aqui agora. Conhecereis a verdade e escolhereis o Haddad. Fantástico, está de parabéns. Grande Luiz Castelo, aí, ó. Tô vendo só o auditório se manifestou. Grande abraço, Luiz, olha só. Aqui, outra mensagem chegou aqui. Grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro estão assistindo. Mulher tem que receber menos porque engravida. Olha outra asneira. Os caras estão colecionando asneiras, companheiro. Eles só falam asneiras. Eu vi uma fotografia de um ato deles, onde tinha a faixa assim no caminhão. Mulheres com Bolsonaro. Tu não viu uma mulher no caminhão. Só tinha homens, pelo menos aparentemente homens, tá certo? Então, companheiros e companheiras, nós estamos no momento, agora, com essas mensagens, com esses apoios, com esse sentimento de solidariedade que está vindo para o Haddad, isso nos engrandece, isso nos estimula, isso nos remete a um futuro próximo. Já imaginou um 1º de janeiro
o Haddad subindo naquela rampa, olha só, que bacana, e ele no colo do povo, não tem medo de facada, de tiro, nada disso, nada disso. O Haddad subindo naquela rampa vai ser um momento histórico, fabuloso, sabe por quê? Ele não está vencendo um adversário, um inimigo, que agora é inimigo, não é mais adversário. Ele não está vencendo o inimigo, ele está vencendo uma estrutura norte-americana, empresas americanas que formataram essa mentirada toda, que criaram essa figura. Então, a vitória do Haddad transcende uma eleição para presidente, transcende, porque são muitos vetores, são muitos fatores, é uma estrutura muito grande que está sendo derrotada, já está sendo derrotada agora, não é semana que vem, domingo que vem, não. Eles estão sendo derrotados agora. E eu faço questão que os companheiros e companheiras, para aqui, mas não vai conseguir, não. Tentar aqui, mas estamos juntos. Eu faço questão que os companheiros e companheiras também façam vídeos, coloquem a cara assim, ó, a tapa assim, ó, assim, tá certo? Para mostrar que nós estamos com a verdade. Nós estamos com a verdade. Nós estamos com o Fernando Haddad, tá certo? Por isso que nós podemos nos expor. Por isso que meu carro está lá. Tem um adesivo do Ciro e tem um adesivo do Haddad. E eu também vou pedir aqui, através desse vídeo, que o Ciro Gomes faça um vídeo bem contundente, onde ele coloque o que ele quer. Entrou uma ligação aqui, não é para ter ligação agora, pelo amor de Deus, faz ligação agora não, porque aí interrompe, a não ser que queira interromper mesmo, aí é diferente, tá certo? Por favor, não faça ligação agora. Então, aqui ó, argentinos amigos, olha só, você não atendeu a ligação, não vou atender a ligação nenhuma, como é que eu vou atender a ligação aqui agora? Obrigado, olha só, um grupo de argentinos amigos mandou aqui uma mensagem, obrigado pela participação do grupo Argentinos Amigos do Leila, Argentinos Amigos da Leila. Olha só, um grupo de argentinos aqui do Lula. Ah, não. Grupo Argentinos Amigos do Lula. Então, meus amigos, um grupo de argentinos, quer dizer, o mundo todo está se sentindo compromissado com essa eleição. E falar contra gays, companheiro. Contra gays. Deixa o gay viver a vida dele lá, pô. É uma opção dele. Ninguém tem que se meter na vida do outro. O gay é gay, deixa o gay para lá, né? Então, o negro também, dizer que o negro pesa arroba, a unidade de medida para negro é arroba, companheiros, pô. Dizer que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Dizer que errou, e o erro dele fez ter uma filha mulher, companheiro. Dizer que a ditadura matou poucos, tinha que ter matado mais. Essas coisas todas despertam nos seres humanos, despertam os instintos mais primitivos, companheiro. Despertam os instintos mais primitivos dos seres humanos. Nós temos que despertar o altruísmo, companheiro. Nós temos que despertar a solidariedade, nós temos que despertar a fraternidade, nós temos que despertar o amor ao próximo. Então, e nós não podemos trocar o amai-vos uns aos outros pelo armai-vos uns e outros, companheiro. O Haddad está no campo dos amai-vos uns aos outros. Se o partido que ele pertence cometeu erro, todo mundo pode cometer erro, companheiro. Quando Jesus fala que o Pedro, que era um apóstolo fiel, que vivia com ele, que conhecia a verdade, que conhecia o caráter dele, iria traí-lo 3 vezes numa noite, companheiro. Quando ele fala isso, porque ele conhece a natureza humana.
Olha só, tá vindo aqui, mandar um abraço aqui ao Rubem Dourado, do grupo Lula é Haddad, Lula é Haddad. Hashtag Lula é Haddad. Então, estão vendo, as mensagens estão vindo. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu vai me trair 3 vezes numa noite só. Quando é que o Pedro poderia imaginar que ele iria cometer 3 traições numa única noite, sabendo a quem ele iria trair? Fala. Então, companheiros, se nós não olharmos pelo retrovisor, se nós olharmos para o futuro, nós veremos que o Haddad vai recuperar a dignidade, vai recuperar o bom relacionamento do cidadão com a política, porque a nação brasileira não existe ainda. Segundo a sociologia, conceitos sociológicos, nação está ligada a sentimentos. Nação é sentimento. E também, no mesmo estudo sociológico, a gente vê que a nação brasileira, ela sempre surge quando a seleção brasileira joga. Por quê? O sentimento vai do Oiapoque ao Chuí, né? Vai de ponta a ponta, é um sentimento só de nacionalismo. Não é nacionalismo xenófobo, sem xenofobia, companheiro. Não é o nacionalismo doentio, não. É o nacionalismo saudável. É o nacionalismo que quer ver as 4 refinarias de volta no Brasil. É o nacionalismo que quer ver o Compérgio na mão dos brasileiros. E acabar, mais uma vez, vou repetir, com o discurso idiota que não quer ver a nossa bandeira vermelha. A nossa bandeira já está vermelha há muito tempo, na medida em que o Brasil se relaciona com a China direto. A China está tomando o Brasil e o brasileiro não percebe. E a cor da bandeira da China é vermelha. Quando o brasileiro questiona o socialismo, eu sou socialista e me orgulho de ser socialista, tudo com letra maiúscula. Quando a gente vê brasileiros que são contra o socialismo, e nós vemos agora o consulado português restringindo porque não tem condições de atender mais o número de brasileiros que quer ir para Portugal, nós perguntamos para alguns idiotas brasileiros, qual é o regime de Portugal, idiota brasileiro, que quer ir para lá? É socialista. Portugal tem um regime socialista. E vocês todos estão indo para Portugal. Aí, sabe qual é o argumento que eles falam? Que em Portugal funciona a saúde, que em Portugal funciona a educação, que em Portugal funciona o transporte. Funciona por quê? Porque é socialista, companheiro. Não tem a ganância do capital. Mais uma mensagem chegando. Abraço para Paulo Fernando Fostes, do grupo Juventude Cultural Ativa. Grande abraço, Paulo Fernando. Sandra Bretin, ela pergunta assim, Ivan, de onde você é? Eu sou da Cidade Maravilhosa, Sandra. Cidade Maravilhosa é o Rio de Janeiro. Tá certo? Cidade Maravilhosa é o Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, tá certo? E espero que o Rio de Janeiro, ele eleja o Haddad com uma margem muito grande, porque o carioca tem uma tradição de ser muito politizado. E agora, vendo as crocodilagens, as mentiras do outro lado, não é? O carioca vai dar a resposta nas urnas. Companheiros, companheiras, eu tenho a impressão que eu me alonguei um pouquinho mais, tá certo? E aí, nós vamos ter nova transmissão durante a semana, porque com o crescimento do Haddad, nós seremos obrigados a fazer novas transmissões durante a semana, né? Já tem 1 hora de transmissão, então eu não quero cansar os meus amigos, as minhas amigas, meus companheiros e minhas companheiras. E eu quero também reiterar o meu abraço a Simone,
reiterar o meu abraço ao Cazé, a Damião Pedro Lima, Haddad sim, valeu Damião. Eu quero reiterar aqui o meu abraço a Simone, lá de Laje Muriaé, o meu abraço ao Cazé, que será o nosso prefeito lá em Laje Muriaé, e dizer para eles que pode contar com o meu apoio. Eu vou conversar com o nosso deputado também, para fazer uma visita, para abraçar o Cazé, e nós vamos colocar Laje do Muriaé, lá no topo, né? Vamos colocar Laje de Muriaé com o melhor IDH, se possível, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil também. Cazé, você tem a grande responsabilidade de também, assim como o Haddad vai estar fazendo isso no Brasil, de resgatar a dignidade, o Cazé, lá em Laje Muriaé, também tem essa missão de resgatar a dignidade do povo de Laje de Muriaé, porque ele assumiu a prefeitura no lugar de um prefeito que sofreu o impeachment. Então, quando você assume um lugar desse, você tem uma obrigação redobrada com a população, porque se o outro foi afastado por corrupção, sofreu impeachment, e você assumiu, você tem que limpar a casa. E limpar a casa é um trabalho enorme. É o que o Haddad vai ter que fazer, limpar a casa também, a nível nacional. E o Cazé vai ter que limpar a casa também a nível municipal. Então, Cazé, estamos juntos, e nós vamos conversar mais, né? Se nós pudermos colaborar com a tua vitória, se nós pudermos colaborar com a tua administração, nós estamos prontos para isso aí. E eu tenho certeza que o nosso deputado Paulo Ramos vai nos ajudar com a sua experiência, não é? Com a sua habilidade. Ele também pode nos ajudar a você fazer uma bela administração aí em Laje de Muriaé. O Luiz aqui, ele está lembrando o seguinte, do grande número de universidades com Haddad. Olha só, aí eu estou querendo interromper, as pessoas vêm e me provocam, tá certo? O Haddad, lá em São Paulo, ele fez um trabalho na educação. Cláudio Mar Galtério, grande abraço, meu irmão. Tamo junto. O Haddad, lá em São Paulo, ele fez um trabalho fantástico. Uma pena que eu não sabia que ia ser tocado nesse assunto, não teria trazido aqui. Ele na educação, mas aí não, estou falando errado, não foi como prefeito, ele foi como ministro. Ele fez 18 universidades. Ah, Luiz Castelo, tá certo, falei. Então, olha só, estou querendo parar e vai chegando coisa. Damião Pedro Lima, olha só o que ele falou. Sou de uma cidade do interior de Pernambuco. Não vão atrapalhar, não adianta. Damião Pedro Lima, ele fala o seguinte: sou de uma cidade do interior de Pernambuco, cidade Trindade. Haddad esteve hoje aqui, numa cidade que fica bem perto, em Juazeiro do Norte. Aí, ó, tá vendo, Haddad? Tá vendo? Tá te reconhecendo. Isso é fundamental, bacana. Haddad esteve lá, um pessoal lá de Trindade, lá, uma cidade lá de Pernambuco. E ele sabe que aquela região ali, ele tem uma intimidade, né? É um solo fértil. Então, companheiro, se eu soubesse que ia ter essa colocação, teria trazido aqui. Mas no meio da semana eu retomo esse assunto do trabalho do Haddad como ministro, quando ele chegou e criou 18 universidades. E nós não podemos esquecer que o Fernando Henrique Cardoso, ele proibiu a criação de escola técnica. O nosso diretor estrela da Petrobras, que foi o diretor responsável pelo pré-sal, responsável, o diretor estrela, ele tem uma frase que eu não me canso de reproduzir. A frase dele diz o seguinte:
Sem tecnologia não há soberania. Então, presidente Haddad, quando você fala, você, né? Excelentíssimo senhor presidente Haddad, quando o senhor, agora já no cargo de presidente, quando o senhor fala que vai retomar as quatro refinarias, o senhor está falando, senhor presidente Haddad, que o investimento em novas tecnologias, que o mundo acadêmico será retomado. Isto significa a libertação do nosso país das tecnologias importadas. Então, vou parar por aqui, me despedindo, agradecendo muita gente. Pô, tá chegando aqui mais uma mensagem, olha só. Dori Tucunduva compartilhou também a publicação, legal. Dori, grande abraço. Então, companheiros, eu vou me despedindo aqui, já está passando de 1 hora essa transmissão, é muita coisa, mas fica chegando mensagem, a gente aí acaba se envolvendo e acaba prolongando mais, né? É legal, isso, claro que isso é legal, mas 1 hora de transmissão não é mole não. E se for falar da campanha, aí vamos ficar aqui a noite toda conversando. Muito obrigado pela atenção de vocês que me dispensaram. Eu espero que os nossos corações estejam transbordando de alegria pelo crescimento da campanha do Haddad. Eu espero que o nosso coração e a nossa mente, que eles se unam e nós possamos, então, transmitir ao vizinho do lado, olha só, o Haddad vai fazer isso, o Haddad pode fazer isso, o Haddad pode fazer aquilo, entendeu? Fale para o seu vizinho, que o seu vizinho fale com outro vizinho, que fale com outro amigo, que fale na empresa. Essa semana agora, nas empresas, na condução, no ônibus, no trem, no metrô, converse com os amigos e fale, olha só, nós precisamos dar uma chance para o Haddad como presidente. Ele teve chance como prefeito, fez um trabalho fantástico. Ele teve chance como ministro da Educação, fez um trabalho fantástico. Vamos agora colocar o Haddad na presidência. Esse empenho é que o Haddad precisa, tá certo? Que todo mundo se abrace e diga, Haddad, você será o nosso presidente da República. Então, bom descanso a todos, bom domingo e hoje é dia 21 de outubro e são 22 horas e 51 minutos. Até a próxima semana, ou até o meio da semana, se for necessário, e que todos fiquem aí. A Cibele está me despedindo, Cibele, você apareceu aqui agora, Cibele Santos, né? Cibele, estou me despedindo e nós comprometendo que fatos novos surgirão durante a semana e nós, durante as semanas, então, faremos nova transmissão. Está aumentando o número de pessoas aqui agora. Engraçado. Eu estou me despedindo e está aumentando o número de pessoas aqui. Eu não quero ser mal educado. Olha só, está aumentando cada vez mais e coraçãozinho, e sinal de positivo. E é legal, é bacana. Aí, está aumentando cada vez mais, está vendo só? E eu estou querendo me despedir. Mas se for necessário, aí também eu agradeceria se viesse mais mensagens aí também e tal, porque Haddad está provocando isso, tá vendo? A gente quer interromper a transmissão e não consegue, porque nós estamos falando bem do Haddad. Falando bem, não. Estamos falando a verdade, né? Já que Haddad rima com verdade, né? E o meu amigo Luiz Castelo, falou isso, olha só, eu vou pedir a vocês também o seguinte, se inscrevam no meu Facebook, no meu YouTube, no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é youtube.com/c/Ivan Luiz. youtube.com/c/Ivan Luiz, não é? E é lá, aumenta lá o número de inscritos. Vamos fazer isso aí, porque aí, mesmo, claro, a gente sabe que o Haddad vai ganhar a eleição. Ele ganhando a eleição, aí eu quero fazer vídeos semanais lá, firme e forte,
para nós não perdermos, a gente não pode perder um segundo da administração do Haddad, não podemos perder um segundo, e para caminhar junto com ele. Como eu não vou estar em Brasília, eu vou estar no Rio de Janeiro, aí o companheiro está em Pernambuco, o outro está não sei aonde e tal, a gente faz esses vídeos, né, e nós vamos pedir para que a coordenação dele em Brasília acompanhe conosco. Então, os questionamentos, as conversas, podemos fazer tudo via WhatsApp, ou via Facebook, via YouTube, né? Vamos fazer isso. Por isso, eu peço a vocês, se inscrevam lá no meu canal, no YouTube, youtube.com/c/Ivan Luiz. E o e-mail meu, que recebe muitos e-mails, é professorivanluiz.com.br. O meu site é professorivanluiz.com.br. Oi, Sibeli, Haddad 13, tá certo. Esse vídeo aqui, depois eu vou botar ele também no YouTube e vou colocar também no meu site lá. Eu criei lá tem assim, transmissões nas redes sociais, e lá vai ficar esse vídeo lá, como tem outros vídeos também, à disposição de vocês, tá certo? Olha só, aí eu estou me despedindo. Meu Deus, Ângela Morena, precisamos eleger Haddad pela nossa vida. Tá certo, hashtag Haddad presidente. É isso, o presidente do hashtag aqui tá sem o E, tá? PR-cidente. Tem que botar o Ezinho ali. Haddad presidente. Então, Carlos José de Freitas também está assistindo. Carlos José, eu estou falando, eu estou aqui, estou tentando me despedir. Eu estou meia hora tentando me despedir, né? Quer dizer, então, mas é legal, não estou reclamando não, isso é bacana. Eu estou pedindo para você se inscrever também no meu YouTube, né? youtube.com/c/Ivan Luiz, visitar lá meu site, professorivanluiz.com.br, e se quiser mandar e-mail, professorivanluiz@yahoo.com.br, tá certo? Porque vai crescendo, o número de visitantes está crescendo, eu estou me despedindo. Por quê? Nós vamos ter que conversar muito, porque nós vamos ter que criar esse grupo, vamos ter que manter a chama acesa. Olha só o que eu estou falando, hein? Não basta também a vocês que elegeram deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, não bastam vocês também somente elegerem. Vamos formar conselhos, mesmo que seja pela internet. Vamos formar conselhos políticos para nós caminharmos juntos com os políticos que nós escolhemos. Nós temos que formar isso. Por quê? Lá na Câmara, por exemplo, você tem lá o site da Câmara, tem informações que a Câmara fornece, mas as pessoas não têm esse hábito. Tem lá o portal da transparência, as pessoas não têm esse hábito. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que formar esse conselho virtual, né? Aí, olha só, recebi aqui uma mensagem também interessante. A transmissão ao vivo está virando vigília pró-Haddad. Vamos virar eleição. Exatamente. Essa transmissão ao vivo já está começando a virar uma vigília pró-Haddad. E isso está nos causando uma grande responsabilidade, que nós estamos virando a eleição, né? E nós, ao virarmos a eleição, aí, ó, tá vendo? Estou me despedindo. Agora vem aqui o Arnoldo Matos. Valeu, Arnoldo. Olha só, eu estou me despedindo, aí vão surgindo mensagens, vão surgindo mais pessoas, e eu tenho que responder, né? Então, nós vamos ter que formar um grande conselho virtual. Olha só, a sugestão que eu faço aqui. Vamos formar esse conselho virtual para quê? Para nós acompanharmos os políticos que nós elegemos, acompanharmos o dia a dia. Aí nós podemos fazer assim, uma reunião semanal, e aí você fala assim, ó, o meu
meu deputado encaminhou o projeto de lei tal e vai precisar do apoio do teu deputado. Aí eu vou em cima do meu deputado e falo, olha só, conheça o projeto do deputado tal, porque esse deputado ele está com um projeto muito interessante, de interesse da comunidade. Aí eu vou falar assim, olha, o meu deputado também está com um projeto assim, assensado, pede para o teu deputado. E isso vai acabar com a barganha que existe lá no Congresso. Por quê? A comunidade acompanhando o dia a dia dos candidatos que ela elegeu, acompanhando esse dia a dia, mesmo que virtual, porque eles têm medo do virtual. Não pensem vocês que nenhum parlamentar, ninguém quer que ser referência negativa no virtual. Eles não querem ser referências negativas. Então, surge lá uma possibilidade que nós temos certeza que o Haddad vai encaminhar para revogar essa legislação trabalhista. Vamos supor não, nós temos certeza que ele vai fazer isso. Quando ele fizer isso, quando ele encaminhar essa revogação da lei trabalhista, então vamos ter que mobilizar todos os nossos parlamentares para irem para o plenário com uma plaquinha, revogar legislação trabalhista já, revogação da lei trabalhista já. Quer dizer, todos os parlamentares no plenário, lá da Câmara de Deputados ou no próprio Congresso, quando a gente fala Congresso, é a junção da Câmara e Senado. Ou em comissões mistas que eles fazem também, quando eles estiverem reunidos lá para acabar, para revogar. Maria Lopes mandou aqui uma mensagem também, respondendo para a Cibele Santo. Haddad 13, presidente do Brasil. Hashtag Haddad 13, presidente do Brasil. Legal, todo mundo participando. Quando for revogar, por exemplo, a legislação trabalhista que ele fizer essa maldade, todo parlamentar lá. Vamos ter também que ter um compromisso com o Haddad para revogar, para ele apoiar também o fim do fator previdenciário, que atrapalha muito, que impede da pessoa se aposentar. Impede, porque tu vai se aposentar com 100 anos, com 200 anos. Aí, só quando a nanotecnologia estiver em pleno vapor, que aí ninguém vai morrer. Tentaram aqui atrapalhar, mas já passou. Então, companheiros e companheiras, eu vou agora verdadeiramente despedir aqui. Boa noite a todos, bom domingo. Durante a semana voltaremos, né, para dar novos informes sobre a eleição vitoriosa do Haddad. Até o próximo encontro. Até lá.